Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Aqui em casa mesmo já jogaram vários cartõezinhos e panfletinhos de assine agora, TV tal, e alguns eu até cheguei, igual o Lucas comentou, cheguei a olhar pro panfleto e falei assim, nossa, será que é uma nova operadora local? Né? Tipo essas operadoras de internet que tá tendo bastante. Será que é alguma operadora local, né, pra assinar a TV e tal? E entrei no site, o site bonitinho e tal, e aí que eu fui lendo as entrelinhas ali que eu fui entendendo, peraí, tipo, isso não tem como acontecer, né? É um IPTV pirata isso, não tem como ser. Não tem como ser de graça eu ter tudo que eu quero no mundo. Então... Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou Josué de Oliveira. A Anatel vive falando sobre os riscos de utilizar a TV Box pirata. E ela não está sozinha. Agora foi um laboratório de cibersegurança chinês que revelou a existência de uma rede com mais de 170 mil bots ativos. A parte preocupante dessa história é que essa rede tem forte atividade aqui no Brasil. No episódio de hoje a gente conversa sobre a situação das TV Boxes irregulares aqui no país, os riscos que elas trazem para os usuários e como a Anatel está tentando lidar com esse problema. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 18 minutos e 56 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje? A primeira mensagem é do Renato. Eu acho legal começar pela mensagem dele, porque ele tá pensando num futuro um pouco mais utópico, onde todos deem as mãos, todos abram seus protocolos, porque a gente teve um episódio bastante divisível semana passada, a gente tá atento a isso e às reações. É um tema que é bastante polêmico. É normal, um tema complexo, né? E nem aqui dentro todo mundo concorda a respeito de tudo. Então, vou começar jogando aqui a ideia do Renato, que seria para um futuro melhor. Fala, Tecnocast, tudo bem? Aqui é Renato de Recife. Quando a gente vai comprar um computador, a gente tem a liberdade de instalar o sistema operacional que a gente quiser. Se eu quiser instalar um Linux, se eu quiser instalar um Windows, ou até mesmo comprar um MacBook e virtualizar um Windows, porque eu gosto da bateria do MacBook, mas não gosto do macOS. E se isso fosse verdade para os smartphones? Se eu pudesse comprar um iPhone, mas instalar um Android, porque eu não gosto do iOS, ou ainda, eu não gosto da câmera do iPhone, então eu compro um Samsung e instalo o iOS. Será que isso não resolveria a treta toda do DMA? Grande abraço. Bora liberar o jailbreak, galera. Resolveria, né? Mas eu acho que aí o desafio é até técnico, nem tanto de negócio, porque a discussão do episódio passado misturava economia com estratégia de negócio. Agora, a ideia dele é uma questão até técnica, né? De compatibilidade de hardware, de driver. Por exemplo, em 2009 eu tinha um MacBook White, acho que foi meu segundo Mac. E teve uma época que eu enjoei do macOS e eu instalei o Windows 7. E eu fiquei assim um tempão usando o Windows 7, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos usando o Windows 7 no MacBook. Eu lembro que eu ia pra eventos com esse MacBook, eu abria, e a hora que botava o Windows, a galera ficava, nossa, herege, né, usando o Windows no Mac. Mas isso era possível porque eu utilizava o Intel, né, o chip da Intel no MacBook e tal. Sim. Então, até pelo Bootcamp mesmo, você tinha ali os drivers para poder instalar o Windows no seu Mac. A própria Apple dava esse suporte, mas porque era do interesse dela, né? Era uma questão de, eu não vou comprar Mac porque eu tenho os aplicativos, softwares do trabalho para rodar e só roda no Windows. A pessoa usa o macOS e quando ela precisava usar aquele software, ela dava o reboot ali no Windows, fazia e voltava. Às vezes o Internet Bank que não funcionava no Mac, né? Tinha umas coisas assim naquela época. Mas no smartphone é um pouquinho mais complexo, né?
E acho que nenhuma das empresas tem nenhum incentivo para fazer isso, tanto o Google quanto o Apple. O ambiente Google ele é muito similar ao ambiente Windows, que ele tem que ser compatível com vários hardwares, porém são todos parecidos de alguma forma, né? A maioria vem da Qualcomm, na verdade, se for ver smartphone, a arquitetura é até mais parecida porque todos usam ARM. Todo mundo é ARM, né? Mas os chips têm particularidades, o da Apple principalmente, que é o design próprio dela. Então, enfim, não seria tão fácil. Mas seria lindo. Seria belo. Pra mim... ok. Pra mim não faria diferença, porque eu já passei da fase de ficar trocando o sistema operacional do computador, saca? Quando eu era mais jovem, eu instalava Linux, um monte de coisa no computador, ficava trocando pra lá e pra cá, baixando aplicativo. Hoje em dia já não tem mais tempo pra isso também, então... Houve uma época que a gente era mais aventureiro com essas coisas, né? Testar sistemas operacionais, navegadores, tudo. Depois de uma idade, você meio que encontra ali o que você gosta, o que funciona melhor pra você e fica naquilo pra sempre. Zona de conforto, né? Assim, a gente ainda tem que testar as outras coisas por uma questão de trabalho, né? Estamos aqui comentando os produtos, mas... O Daily Driver, né, o produto que você vai usar todos os dias, você acaba entendendo qual é a sua preferência ali. Seguindo aqui, comentário do Julian, no Telegram, na caixa postal Tecnocast, diz o seguinte: o fato da Apple não dar permissão básica aos devs, principalmente em apps que são concorrentes diretos às servições deles, só mostra que ela não se garante nos próprios produtos, já que precisa boicotar a concorrência. Sinceramente, eu quero que a UE venha grandona e dê uma paulada na Apple para colocar o senso nessa daí. Galaxy Store versus Play Store existem há anos, concorrem e o Google tem mais apps disponíveis na loja deles, mas eu não vejo como desleal. Agora, você penalizar, banir e ainda assim cobrar por usar a concorrente, não tem como não dizer que não é uma criança de 5 anos esperando no chão do mercado. KKKK. No caso, a Apple aí seria a criança, na opinião do Júlio. Acho que a primeira parte aqui do que ele fala é um ponto interessante de fato, né? Porque essa coisa de não se garantir nos melhores serviços, produtos, enfim... foi um argumento que o nosso amigo Felipe Espósito falou no episódio, né? Tem APIs que a Apple não compartilha, sobretudo com aqueles players que têm serviços rivais, como por exemplo o Spotify, que é rival do Apple Music, né? Aí eu acho que faz algum sentido você supor que de fato tem algo que a Apple está usando que lhe dê uma vantagem maior em seu próprio ambiente. E de fato, se ela achasse que o seu produto é simplesmente melhor, ela deixaria que o Spotify jogasse, né, nas mesmas regras ali. Tipo, ela deixaria o campo, né, mais igualitário para os dois lados. Esse é um ponto que eu acho que dá pra concordar que é uma atitude de alguém que tá tentando proteger o próprio produto em detrimento de outro player, que também tem um produto muito bom. Eu concordo. Acho que o ponto central não era defender ou não a Apple. O ponto central da discussão, o meu ponto principalmente, era sobre formas de você conseguir o que você quer. Primeiro, a premissa básica, né, que não é porque você quer que você tem direito, e um negócio pode ser ruim, sim, pode ser ruim, e aí o que você faz é não usar, simplesmente, né? A gente até fala, eu repito isso nesse episódio, você não gosta de um hambúrguer na hamburgueria A, você não vai lá e pega de graça, ou você não vai lá e fala, você tem que mudar esse hambúrguer. Tipo, não, vai na outra hamburgueria. Enquanto existir essa opção, você vai na outra hamburgueria, né? Então, acho que tem essa concepção errada das pessoas, às vezes, de tipo, eu quero que seja assim, a Apple não quer fazer assim. Então, alguém precisa obrigar eles a fazer desse jeito. Não, cara, o sistema não é pra você. Mas eu já me fechei no sistema, eu tenho todos os produtos, parará, e agora é um saco, se eu quero usar o Android junto, não dá, parará. Beleza, você já sabia disso quando você foi fazer. O problema foi você escolheu, né, essa opção de produto, de serviço. Então, é esse meu ponto. Eu acho uma bosta, foi mal a palavra aí, mas eu acho uma bosta várias coisas que a Apple faz, e o meu ponto é que simplesmente não se resolve pelo bem de todas as empresas, não é só a Apple, e pelo bem da inovação e dos consumidores, não se resolve as questões, esse tipo de questão, impondo regras, né, numa lei ali, tipo, você precisa fazer tal coisa. Não acho que é assim que funciona.
Seguindo aqui, também no Telegram, o Robson deixou um comentário que é numa direção um pouco diferente da do Julian. Ele diz o seguinte: imagina que você tem uma marca com vários produtos no portfólio e resolve construir um shopping com seu dinheiro, com várias lojas, mas que vendem exclusivamente os seus produtos. Daí, vem o governo e diz que você não pode fazer isso, pois prejudica a concorrência e te obriga a ceder, entre aspas, lojas para marcas concorrentes e sem cobrar nada delas. Ouvindo esse episódio, foi essa lógica que me veio à cabeça. Pode ser até maluca, mas penso que foi a Apple que criou o iOS, os dispositivos para utilizá-lo e toda a dinâmica do ecossistema. Por que ela é obrigada a ceder? Não estou defendendo a Apple. Tive iPhone por anos, hoje tenho Samsung e me acostumei ao ponto de não sentir falta. Porém, acho meio ilógico obrigar a empresa a abrir o negócio dela. Se é tão ruim esse formato de negócio, então os devs parem de desenvolver ou manter os aplicativos para os dispositivos da Apple e ver se os consumidores param de adquirir. Daí a empresa vê o que é melhor, abrir ou falir. Mas na canetada, acho loucura. Eu acho que tem vários pontos aqui no que o Robson tá falando, e pra mim essa questão é um pouco nebulosa, porque tem parte que eu consigo entender o que ele tá falando e partes em que eu vejo algumas complexidades aí no meio, né? Porque eu acho que o ponto, sobretudo se a gente tá falando de Américas e Europa, a gente tem basicamente dois players, vai. A gente tem iOS e Android. Sim, tem outras lojas de aplicativos dentro da Play Store, etc. Mas na prática mesmo, é iOS e Android. Então, quando você tem só dois players, pro desenvolvedor que tá insatisfeito com uma delas, mesmo satisfeito, ele não pode simplesmente parar de entregar para uma delas, porque isso representaria uma perda considerável, afinal você tem só dois. Então, acho que esse contexto também faz parte do que essa legislação tentou abarcar. De novo, não necessariamente a legislação é boa em todos os aspectos dela, tem coisas que eu concordo e coisas que eu discordo, como a gente falou no episódio, mas eu acho que essa questão desse campo de batalha só com dois players, que são realmente os players que fazem diferença pros desenvolvedores, faz algum sentido aqui. E aí, nesse caso de não entregar para um deles, no caso a Apple, prejudicaria os desenvolvedores. Então, acho que justamente porque ambos têm um tamanho muito grande, e no caso do Google ele já tem certa abertura, eu acho que aí a Apple se tornou um alvo por causa disso. Não, eu entendo, mas eu acho que o ponto, assim, não sei se dá pra falar que também só tem dois players, tem o Android e o iOS, mas quando a gente vai ver, por exemplo, o mercado chinês, roda o Android, mas essa parte de serviços, eles não contratam do Google, né? Essa parte de Play Store, então é o Android, é o sistema Android, mas lá na China é a loja da Xiaomi, são os serviços da Xiaomi, então o Google fez de uma forma aberta que você pode pegar só o sistema open source e você coloca os seus próprios serviços, você tem que manter eles. E aí você também tem essa realidade de ter a Galaxy Store dentro do Android, que tem também o aplicativo do Google, a Play Store, né? Sim. A Huawei acho que também tem essa loja separada, a Amazon tinha, nem sei como é que tá hoje, pra ser sincero, e é o sistema mais usado do mundo. De longe é o sistema mais usado do mundo, né? Então começa por aí, pra mim, você tem muitas opções. Você tem vários caminhos. O ponto é que as pessoas não gostam do fato de uma Big Tech não concordar com o jeito que o sistema tem que funcionar. Tem outra opção, tem a opção que é maior, e dentro desse outro espectro da outra opção, você tem N opções diferentes, porque você tem justamente os sistemas embarcados com os serviços de empresas diferentes. Então, se for contar App Store, né, é bem mais até do que duas opções. Mas o ponto que o Robson faz aqui, é até o que eu falei no episódio, né, do shopping e tal, é justamente a questão, talvez ela nem fizesse isso, não fosse essa possibilidade de ela criar um negócio do jeito que ela quer criar, saca? Talvez ela nem desenvolvesse esse produto. Então, é nesse ponto que me parece que a legislação, mesmo não gostando de como o iOS é fechado, em vários pontos que até criticamos no episódio, eu acho que o caminho da legislação não vai ter o resultado que a gente quer. Ele vai ter um resultado que é ruim para o consumidor. Num primeiro momento, pode até que, vamos canetar aqui todas as cláusulas até ficar do jeito certinho que a gente quer que seja, até o valor da taxa, para que a Apple não tenha escapatória, ela não vai conseguir fazer joguinho com cláusula. Beleza. No primeiro momento você pode conseguir o que você quer, o resultado imediato, mas se a gente para analisar o sistema econômico e como as coisas funcionam, você está inibindo inovação, porque você tira o estímulo da empresa de investir grana para abrir esse shopping e montar esse ecossistema, entende? Esse era o meu ponto com legislação. O caminho lógico seria esse de não faz para o iOS, faz só para o Android. Tem muita gente, tem muito desenvolvedor que tem aplicativo só para o iOS, por exemplo, e não faz para o Android, porque é mais fácil desenvolver,
porque a linguagem Swift falam que é muito boa. Enfim, tem muita gente que só faz para iOS. Eu uso, por exemplo, o Things, aplicativo de tarefas, é uma empresa que só tem esse aplicativo, acho que, não lembro, ela tinha outra coisa, não sei se tem ainda, mas só tem esse aplicativo e ela só tem para iOS, iPadOS e macOS, entende? Então, enfim, você tem todos os pontos de vista, saca? Eu só acho que estimular... Você não precisa coagir a empresa a fazer do jeito que você acha que é certo. As coisas se encaixam. Tá ruim o que ela tá fazendo? Como é que a gente verifica se tá ruim de fato? As pessoas estão comprando, as pessoas estão usando, as pessoas estão preferindo essa opção mesmo tendo a outra. Então talvez não esteja tão ruim assim, né? Eu entendo todos os seus pontos, no fim das contas. Apesar de achar que a Amazon não perderia nada se ela deixasse desde o começo outras lojinhas. Ninguém encheria tanto o saco dela. Eu acho que nessa timeline alternativa, a Apple permitiu desde o começo que tivesse, sei lá, Play Store junto com a App Store, tá ligado? E todos deram as mãos e no fim das contas... Talvez os problemas que ela passa hoje junto a reguladores fossem menores, ou então nem se pensasse nisso como um problema hoje. Só queria deixar claro isso, eu concordo com você. O meu ponto não é que eu estou defendendo a Apple, o meu ponto é que eu estou apenas dizendo que, cara, apesar de achar horrível o que ela faz, várias coisas que ela faz, não acho que o caminho é esse. O nosso último comentário aqui hoje é do Felipe Cipriano, lá na comunidade.tecnoblog.net. Ele foi para um outro caminho aqui que a gente achou interessante também. Ele disse o seguinte: acho que uma perspectiva importante é que o DMA, a legislação da qual a gente estava falando no episódio passado, não é exatamente uma lei para beneficiar o consumidor, entre aspas, mas sim para diminuir desvantagens que empresas europeias tenham competindo nos mercados digitais. Isso é um ponto bem importante, realmente. Nisso, dá para imaginar que a União Europeia deve se opor à forma que a Apple planeja cobrar a Core Technology Fee, porque na prática não permite que concorrentes tenham negócios viáveis ao aceitar os termos alternativos. E também é o que obriga a Apple a receber pedidos de interoperabilidade dos desenvolvedores, pedindo acesso a APIs que hoje eles não têm. Mas não dita nada, o DMA, sobre algum limite nas tarifas da App Store ou mesmo em como a aprovação dos apps deve ser. E são coisas que a União Europeia regula em outros mercados. A tarifa de intercâmbio de cartões é limitada em 0,30%. No Brasil e Estados Unidos pode chegar a 2,5%. E o DSA, que regula redes sociais, uma outra legislação europeia, prevê que a moderação seja transparente e que existam mecanismos para apelar. São coisas que o DMA poderia aplicar, mas não é o propósito dele. Esse comentário do Felipe é interessante para entender bem aqui o escopo do DMA, né, e porque ele tem certas características que tem. Eu tava até ouvindo no Vergecast, né, o podcast do pessoal do Verge, tem um momento que eles estão comentando sobre o DMA e eles falam, tipo, cara, não tem nada ali que pareça atrapalhar muito grandes empresas de tecnologia europeias. Uhum. Existem poucas grandes, enormes empresas. Não tem Big Tech europeia, vai? Mas talvez pelo próprio ambiente econômico na União Europeia, de modo geral. Mas não tem nada ali que pareça ter como alvo grandes empresas europeias. Então tem um certo protecionismo na forma como a legislação foi colocada. Então isso de fato é um ponto que contribui para que as Big Techs americanas sejam um alvo tão recorrente dessas legislações europeias, de fato. E mesmo com tanto protecionismo, não tem nenhuma grande empresa. A última grande, que era a Philips, ela foi se abrindo, ela foi se modularizando. Como é que eu posso colocar isso? Basicamente, ela ia vendendo departamentos, tipo departamento de eletrodoméstico. Vende, tipo o que a Nokia fez com a HMD, né? Sim. Então, vende para outra empresa explorar ali, então é marca Philips, mas não é a Philips de fato. E ela foi se dividindo dessa forma. Saiu alguma notícia essa semana, não lembro, sobre problemas lá na empresa, né? Mas enfim, esse ponto do consumidor, que é o que eu acho que é o mais importante mesmo. O episódio sobre Apple não foi isolado. Ele é meio que uma continuação de todos os outros que a gente já fez, né, Josué? Teve dos buscadores, teve dos navegadores, né? E tudo inspirado aí nas questões da União Europeia também. E citamos também nesse episódio, citei a questão dos cookies de internet, da GDPR, e você ter que ficar aceitando cookie em todo site que você entra, né? Então, em todos esses casos, são legislações que se maqueiam de vamos beneficiar o usuário, mas na hora que a gente vê o resultado prático, o benefício não é exatamente para o usuário. Parece que, na verdade, é só uma penalização para a Big Tech americana. Provavelmente para beneficiar empresas da União Europeia, né? Enfim, é por esses motivos que me oponho. No final, é politicagem, não é pensando na benesse do usuário. Comentários lidos, bora para a pauta? Bora.
relatório do Tianjin X-Lab, laboratório de cibersegurança com sede em Pequim, lá na China, identificou uma rede com mais de 170 mil bots ativos. Essa rede é formada por aparelhos de TV Box infectados. São cerca de 1,3 milhão de IPs distintos que foram identificados desde agosto de 2023 e a rede tem uma intensa atividade aqui no Brasil. Eles também divulgaram os principais estados onde essa rede está presente. São Paulo é o estado que concentra ali a maior parte das atividades, mas ela também está presente desde o sul até o norte do país, ali Santa Catarina até o Amazonas. E o grupo por trás dessa rede se chama Big Panzi, não sei como é que seria a pronúncia correta. Os equipamentos tinham vírus e outros malwares que podiam ser acionados remotamente para cumprir certas tarefas. E a maioria das máquinas infectadas pelos criminosos roda o Android TV. E o TV Box, ele é muito popular no Brasil, você já deve saber. Só que nesse caso, a gente não está falando daquele TV Box que você compra nas lojas convencionais, né? A gente não está falando de Apple TV, não estamos falando dos aparelhos oficiais ali do Google, da Amazon. A gente está falando do aparelho que é utilizado para transmitir canais por IPTV, aqueles canais piratas, né? E a Anatel já alerta há alguns anos que esses aparelhos são ilegais, eles podem trazer vulnerabilidades para os usuários, e agora a gente está vendo por esse relatório que essa informação foi confirmada. Isso realmente é um problema e está acontecendo. E aí, falando em Anatel, o Taz entrevistou o Arthur Coimbra, que é conselheiro do órgão, e perguntou para ele justamente qual seria a recomendação no caso de quem tem esses aparelhos de TV Box legal, né, Taz? O que a Anatel recomenda fazer com eles? Ele disse o seguinte: descartem, joguem fora, taquem fogo não precisa. Em resumo, o que o Arthur Coimbra refletiu na entrevista aqui pra gente, pro Tecnoblog, é que existem muitas vulnerabilidades que são encontradas em dispositivos de TV Box, aqueles ilegais. E alguns dos exemplos são cavalos de Troia. Também tem backdoors para uso ali, né, para invasão e uso dos equipamentos. E ainda os aparelhos que acabam se tornando zumbis e são utilizados para ataques do tipo DDoS, né, aquele com grande volume de dispositivos tentando chegar no mesmo servidor, enfim, já falamos disso. E o Arthur Coimbra ainda fez menção ao conteúdo furtado, que é a IPTV pirata que você mencionava, Mobilon. Então, assim, é uma situação delicada. A gente sabe que as pessoas, elas acabam buscando esses aparelhos por diversos motivos. Algumas conhecem essas situações, outras não sabem os perigos que elas estão correndo. E, além de tudo, tem a questão do Android TV, que é uma plataforma que está disponível aí, né? Dá para utilizar por causa de código-fonte e tal. Toda aquela ideia de o Android como sendo algo aberto para quem quiser utilizar. Só que essas TV Boxes irregulares ou ilegais, elas muitas vezes usam versões do Android TV que não são aquelas que funcionam em conjunto com os serviços Google. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então são vários pontos que a gente acaba tendo que cobrir quando fala de TV Box, sem falar em preço, sem falar na questão do número de streamings que tem por aí, enfim, é uma coisa complexa. Mas, de concreto, que nós temos essa recomendação de um órgão importante. Não custa lembrar que a própria Anatel tem até um laboratório de cibersegurança e principalmente um laboratório antipirataria. E eles avaliam isso de tempos em tempos. Então, nós temos dois elementos aqui. Primeiro, essa empresa de cibersegurança na China, que detectou e publicou na internet os achados deles, e isso conversa com a tese da Anatel, né, dos ataques e dos aparelhos contaminados pelo laboratório deles. Então são duas coisas de órgãos, entidades completamente distintas, mas que levam para uma mesma conclusão, de que a gente precisa ter cuidado ao comprar as TV Boxes por causa dessas eventuais encrencas. E assim, essas encrencas a gente pode tentar deduzir por que elas existem, né? A gente pode aqui ilustrar um pouco mais sobre o modelo de negócio da TV Box pirata. Hoje a gente tem dois tipos de equipamentos. A gente tem a TV Box lá, padrão, pelada, como se fosse uma TV Box convencional, que ela pode até vir com o aplicativo de assistir canais, mas ela não tem o login e senha para assistir os canais. E aí você precisa pagar aí uma mensalidade para algum pirateiro que
tem ali toda a sua infraestrutura de servidores e tudo mais para transmitir os canais, né? Empreendedorismo, né? O contraventor. E isso realmente, assim, gera custos, né? Não é porque não tá na internet que a gente não consegue pegar. Tem algum servidor do outro lado, tem alguém que recebe esses canais de alguma forma, normalmente de operadoras legítimas de TV por assinatura, ou até mesmo retransmitindo de alguma transmissão pirata, também acontece bastante. E essa pessoa precisa recodificar todo esse sinal, mandar na internet, então precisa pagar a assinatura da internet, precisa ter servidor disponível, pagar conta de luz. Então, assim, existe uma infraestrutura por trás disso, né? Então, existem essas listas de IPTV que as pessoas costumam comercializar, e aí você coloca ali o link dessa lista no seu aparelho e você consegue ali acessar os canais. Agora, existem também as TV Box que já é uma solução pronta, embarcada, que você não precisa pagar mensalidade. Então você simplesmente tira ela da caixa, liga lá na TV, conecta na sua internet e pronto, não precisa pagar mensalidade nenhuma. Normalmente esses modelos que não cobram mensalidade são muito mais caros. Custam em torno de 800 a R$1.000, enquanto os modelos mais simples tá aí na casa de uns 250, 300 reais, e aí você paga ali mais uns 30, 40 reais por mês. Por que eu tô falando disso? Chega algum momento que essas TV Box que você não paga mensalidade, o negócio não gira, né? Assim, a pessoa que tá ali, ela fica no prejuízo, ela tem que pagar mais para operar. Então, muitas vezes acontece do equipamento estragar, na verdade, às vezes é um estrago proposital, às vezes simplesmente para de funcionar e não tem garantia. E uma forma de monetizar talvez seria isso, né? De você transformar ali esses equipamentos em botnets para disparar aí ataques de negação de serviço entendi. E inundar a sua internet. É uma renda passiva, cara. É uma renda passiva. Empreendedorismo mesmo, né? Isso faz parte do modelo de negócio deles. Sim, porque assim, é bom demais pra ser verdade, né? Vamos falar a verdade. Porque como que você compra um aparelho ali de R$900 e você não precisa mais pagar TV a cabo pro resto da vida? Não dá. Desbloqueia canais, né? Assim que eles falam. Desbloqueia canais. Não tem jeito de desbloquear o canal. O canal precisa estar em algum lugar, tem que ter toda uma infraestrutura. Então, assim, não dá, a conta não fecha. Então, pra conta fechar, pode ser que sejam essas botnets aí, vende ali o processamento distribuído e, cara, Dark Web você com certeza consegue comprar ali ataque DDoS pra derrubar algum site, entendeu? Então... Ô, Lucas, e assim... Também tem aquilo de a TV Box legal com um software, né, de procedência duvidosa, substituir não, mas exibir publicidades quando você tá, principalmente naquelas interfaces lá, esquisitas desses programas de pirataria, e tem a publicidade também que tá ali, né? Que essa publicidade acaba caindo no bolso de alguém. Antes de você dar play no filme, dar play no canal que você quer ver, alguns têm interface muito amigável pro usuário. E aí você dá play e já vai. Mas outros ainda dão um trabalhinho e exibem propaganda. Então ainda tem mais essa. Confesso que eu não tenho muita familiaridade com isso e realmente não sabia disso. Não, eu também não, só ouvi dizer. Ah, entendi. Um amigo de vocês que contou, no caso. Mas essa publicidade também tá até nas TVs legítimas, né? Então, se a gente for parar pra pensar, você compra uma TV da Samsung e da LG, tá cheio de propaganda. Até no streaming hoje em dia, né? Sim. Antes de ver um filme, começa uma publicidade ali. Você paga a mensalidade e recebe propaganda do mesmo jeito. Globoplay, Amazon Prime, não adianta. O que eu acho importante destacar também é que a Anatel tem feito um trabalho bastante consistente ao longo dos últimos anos para tentar coibir essa prática da venda de TV Box pirata. Tem várias ações que eles fizeram ao longo do ano passado, sobretudo, onde eles fecharam um monte de servidor, milhares ali, mas um ponto que me parece particularmente importante de trazer é que no ano passado houve a primeira multa para uma pessoa física, né, que foi um vendedor, na verdade, não foi um usuário, né, não foi tipo a Anatel entrou na casa de alguém, parado, você está vendo conteúdo pirata, não foi isso? Pirateiro. Foi um cara... Pirateiro, Não se trata disso. Toque. Foi um vendedor, alguém que estava vendendo um aparelho, ele foi multado em cerca de R$7.000, um pouco mais do que isso. Então, tá começando a haver uma escalada, não só nas ações da Anatel, mas também nas punições para pessoas que de alguma maneira estão envolvidas em algum pedaço dessa cadeia, né? Naturalmente, quem está fornecendo a infraestrutura é o alvo principal, porque
tá tornando o serviço possível, mas como a gente já viu, até mesmo vendedores, né, pessoas tentando passar o aparelho para frente, agora também se tornam alvos, justamente porque todo mundo tá fazendo algum dinheiro em cima de algo que é irregular e ilegal. Então, 7 mil é uma graninha. Eu cheguei a conversar com o presidente da Anatel, o Baigorre, e perguntei se eles tinham intenção de multar mais pessoas físicas. E ele me disse que nesse primeiro momento não, que aconteceu esse caso, que foi um caso que ganhou muita, né, divulgação na imprensa. E a Anatel atua também com isso o caráter educativo que eles falam. Conscientização, né, do público. Exato, que é meio que mostrar, dar uma punição para que menos gente se interesse por fazer aquela atividade ilícita. Mas aí eu perguntei para ele, e ele me falou que não pretendia fazer operação para multar, porque existem outros caminhos, fora assim da pessoa física, mas ele me disse também que não pode prevaricar, que é uma questão que tem a ver com a administração pública, né, com servidores públicos. Prevaricar é você não tomar atitude quando fica sabendo de alguma coisa. Então, basicamente, o que ele disse foi que se recebessem denúncias, por obrigação, a Anatel tem que ir atrás e checar e punir se for o caso. Mas não tem uma campanha, nenhuma operação específica contra as pessoas físicas. Mas aí a gente chega em outro ponto que o Josué começou a puxar esse fio aqui, que é sobre os responsáveis pela infraestrutura e pelos serviços, né, que abastecem a pirataria de TV Box ilegal e pirataria de modo geral na internet. O que eles estão fazendo? Eu já mencionei o laboratório antipirataria, que é lá em Brasília, inclusive, e a Anatel tem atuado muito com as prestadoras de telefonia, de telecomunicações, no sentido de cortar o IP dos servidores que estão ali fazendo a transmissão. E aí um exemplo recente, puxando aqui da memória, viu? Se não me engano, foi na Eurocopa. Não, na campeões da UEFA. Champions League? Isso. Todo mundo entende muito futebol aqui, claramente. Esportista. Então, veja bem. E aí teve essa situação, era um torneio importante, isso com certeza, e bem durante o torneio eles começaram a disparar os comunicados para os provedores cortarem os links. E o que o Baigorre, o presidente da Anatel, me falou foi que dessa forma, quem tem a TV Box ilegal passa vergonha, porque chama primo, vizinho, parente, sei lá, pra casa, faz o churrasquinho, toma uma cerveja, assiste o final lá do torneio, do campeonato, e na realidade, nos momentos decisivos, né, no melhor da partida, o negócio para de funcionar. E me parece que essa vai ser a pegada para 2024. Vão insistir muito nessa técnica de ir cortando de pouquinho em pouquinho. É meio que enxugar gelo, lógico, porque coloca o IP, né? O IP é dinâmico na maioria das vezes, e com isso... Mas gera mídia, as pessoas comentam nas redes sociais, quem tava ali fica pau da vida. Então, é esse o caminho. E eles mesmos admitem que não acreditam que o problema vai acabar por completo. Mas hoje em dia ele tá muito grande. E aí por isso estão correndo atrás dessa história. Acho que o lance deles é tentar gerar um constrangimento, né? O Baigorre fala sobre que nosso objetivo não é acabar com a oferta, mas sim com a demanda. Ou seja, trabalhar ali com os usuários. Aí você pensaria, acabar com a demanda, talvez criar campanhas de conscientização e etc, mas não é o caso. É incomodar tanto quem oferta o serviço que a demanda não vai conseguir ser alimentada, porque as pessoas vão estar na frente da televisão para ver a Copa do Mundo, seja lá qual for a competição, e aí acaba o sinal. Então você vai gerando essas fricções junto ao público para que o público não tenha confiança, talvez, de que o serviço vai continuar no ar. E aí, assim, enfim... E conforme o Lucas falou, né, tem aparelho de 200, mas tem aparelho de 900, 800 reais. Então acaba sendo um investimento caro, investimento não, mas um gasto caro quando você faz uma compra dessas e dali a 2 meses o negócio vira um terminal burro, porque cortou o servidor que alimenta a interface e coloca, né, todos os canais. Pode ser que isso aconteça, de cortar, né, o servidor que mantém aquela TV Box específica no ar, na internet. E isso também acaba sendo um motivo para as pessoas se enfurecerem e não quererem mais utilizar. Mas eu acho que essa fala do presidente da Anatel sobre combater a demanda e não a oferta, me parece uma fala meio de quem já sabe que é uma briga perdida. Porque a oferta é impossível você rastrear e combater de fato. Isso aí se prolifera muito rápido, troca o IP, acabou, né? E a demanda também. Tipo, não pode deixar prevaricar. Você soube de um negócio, você tem
que ir lá e multar. Mas é impossível a Anatel montar uma operação pra multar todo mundo que tá usando esse tipo de coisa, né? Então, é uma jogada até... Vamos jogar de um jeito inteligente e vai pelo lado do constrangimento, porque sim, fica feio socialmente pra pessoa, né? Eu achei essa sacada bem diferente, assim, o jeito que eles atuaram na final da Champions. E aí tem o exemplo da Alemanha, que a Alemanha cobra uma multa de quem executa pirataria pela internet. E assim, não é uma multa que chega pra todo mundo que faz, mas isso é tão famoso lá que as pessoas evitam realizar a pirataria pra não correr o risco de receber a multa, porque quando recebe, eu não lembro exatamente o valor, mas não é uma multa assim desprezível. Rola um medinho, né, da galera de baixar torrent, por exemplo, porque é meio que automático, se eu não me engano, né? Tipo, você abriu ali pra fazer download de alguma coisa, ele já pega o lugar, o que tá acessando, o que tá fazendo. Bizarro. Então as pessoas, elas costumam fazer esse tipo de coisa, só que elas usam VPN pra tentar mascarar o coisa errada que eles estão fazendo ali. Tem jeitos de burlar, né, mas... sempre tem, né? Outra coisa que o pessoal comentou quando a gente deu essa notícia é de que... tá bom, a TV Box, legal... e tá infectada, voltando, né, pro começo da nossa pauta. Mas é pouco, são poucas que passam por isso, então vale a pena ainda assim comprar, porque, e a chance de você pegar um produto irregular que está contaminado com algum tipo de malware é muito baixo, né, esse risco. Só que a verdade é que a gente não tem como saber se é muito ou se é pouco. O que a gente sabe é que existem casos confirmados. Tem lá os relatos, print do que foi encontrado dentro do código, vídeo mostrando o comportamento da TV Box, quando, enfim, nessas situações todas. Sabe-se quais são os malwares, sabe-se quais são os programas maliciosos, alguns os nomes, deles. Tudo. Não todos, mas alguns já estão documentados. O Lucas tá aqui hoje, inclusive, pra dar um relato daqui a pouco, né, de um caso. O dele foi com uma câmera, né, Lucas? Mas tá entre nós, essas coisas estão acontecendo. Não é aquela coisa que você vê na TV e fala assim, isso aí é outra pessoa, nunca chega em mim. Chega sim. Cara, exato. Eu acho que o ponto aqui é que as pessoas acabam assumindo muito um risco sem saber a procedência do produto e, sei lá, pode... Pensando aqui do ponto de vista... Sem tirar... Aliás, sem colocar toda a discussão de ética e de política que também entra nesse tema, mas só do ponto de vista técnico, com um produto lá vulnerável na sua rede, você pode estar abrindo todo o seu Wi-Fi, a sua fibra para atuação de gente mal intencionada a partir de comandos remotos, sabe? E isso, sei lá, eu considero muito assustador. E tá comprovado. Tem uma coisa que a gente já viu, né? As pessoas amam odiar a Anatel. Às vezes até nesse Tecnocast aqui acontece isso, porque tem coisas que realmente é complicado. Mas nos comentários dos posts, a gente já viu também o pessoal questionando a credibilidade do que estava sendo dito, porque, vem da Anatel, então isso aí é só uma matéria paga pra fazer a gente parar de usar a TV Box. É legal, porque tá super na moda e tem uma galera usando, né, esses aparelhinhos aí. Matéria paga? Não caiu o Pix aqui não, cara. Só se o Taz recebeu o Taz ali, ficou porque foi ele que fez, né? Foi exclusiva. Ele desviou ali a verba, foi direto pra ele. Eu não tô sabendo de nada. Gravando esse Tecnocast diretamente de Paris. Temos uma botnet dentro da equipe do Tecnoblog, tá vendo? Exatamente. Só que em vez de ele colocar o fundo ali da tela dele de uma praia, ele tá na praia e colocou o fundo de uma parede pra gente achar que ele tá em casa, de fato. Até as roupas, é tudo IA, cara. Ele tá na praia, tá sem camisa, tá bronzeando e tal. E eu acho incrível isso quando falam de Anatel, porque aqui tem toda uma questão de fundo do fazer jornalístico, né? São pessoas que estão investidas do cargo para falar sobre, né, das decisões da Agência Nacional de Telecomunicações. Então tem isso, a gente tem que respeitar, concordando ou não. Mas a Anatel, ela também já publicou relatórios mostrando, né, as coisas. E aí o pessoal, muitas vezes, nem lê esses relatórios, não acompanha o assunto e só joga assim, é a credibilidade. E aí vira quase um ad hominem. Que você, criticou lá, mas não foi atrás. E aí não tô aqui para defender a Anatel, para defender ninguém, só tô aqui para falar das minhas opiniões. Mas não custa, né, para quem pensa dessa forma, dar uma olhada lá no site deles, porque tem várias coisas documentadas, relatórios, enfim. E aí forma convicção, mas forma bem embasado. E aí escreve pra gente. Eu queria só puxar um gancho aqui também, que o Baigorre quer pegar as pessoas ali pela vergonha, né, de
da transmissão simplesmente parar de funcionar no meio de um jogo. Eu acho que isso tem um efeito reverso, na verdade, porque a maioria das pessoas que utilizam TV Box e PTV Pirata que eu conheço, elas sabem que é errado e elas contam isso como uma grande vantagem. Então, se parar de funcionar, então durou muito tempo, valeu a pena, sabe? Eu não sei se eu concordo muito com esse pensamento dele ali, não. Claro que se a pessoa tiver quedas recorrentes e comprar equipamentos de R$900 várias vezes, uma hora ela vai cansar. Mas depois de 1-2 anos utilizando, se parar de funcionar pela primeira vez, a pessoa vai fazer as contas do tanto que ela economizou com a assinatura de TV a cabo. Enfim. Porque eu não acho que a pessoa que tá comprando esse tipo de aparelho, assinando esse tipo de serviço, tá disposta a pagar um pay-per-view, né, esses canais de esporte, porque você tem que pagar a assinatura do serviço e depois a assinatura desse tipo de serviço esportivo especificamente. Então, empilha e fica caro pra caramba. Fica. Então, a pessoa vai falar, tipo, beleza, bloqueou, o problema é seu, ainda assim eu não vou assinar o outro, amanhã eu compro outro aparelhinho, né? Exatamente. Mas assim, só pra gente entender melhor, né? Porque quem que tá correndo risco quando esses aparelhos são hackeados? A gente consegue pensar em 2 caminhos. Primeiro é o risco interno. Aliás, primeiro o risco externo, até que o Lucas citou, faz parte do modelo de negócios dele, né? Eles conseguem vender depois aquele IP, aquele dispositivo para fazer ataques, DDoS, mas também teria um risco interno da sua rede e o que eles poderiam fazer acessando os outros dispositivos que estão conectados ou tentando interceptar as mensagens que estão sendo transmitidas, né? As informações que estão sendo transmitidas pela rede. E quando a gente está falando de TV Box, é só um dos dispositivos. Mas, basicamente, qualquer dispositivo que está conectado à sua rede hoje tem esse risco. Qualquer dispositivo é como um computador ali, em maior ou menor potência, mas tem um chip ali e ele pode ser hackeado, tem um software, um firmware rodando, ele pode ser hackeado e pode se transformar num zumbi também. E foi o que aconteceu com o Lucas, né, Lucas? Você teve um dispositivo hackeado aí que não foi um TV Box legal. Foi exatamente isso mesmo. Eu tinha aqui em casa um DVR, que é um equipamento gravador para câmeras de segurança. Tem vários aí no mercado. Isso aconteceu, deve ter uns 5 ou 6 anos. E chegou num momento que a internet estava impraticável aqui em casa. Eu tentava acessar qualquer coisa e demorava muito. Eu tinha na época um plano de banda larga de 50 MB, o que é bem decente, inclusive para os dias de hoje, para navegação, mas eu não estava conseguindo fazer nada. Eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo abrir e-mail, tudo demorava muito. E eu usava um roteador mais simples, que não conseguia ver muitas informações. Então você começa a culpar a operadora que estava dando problema, mas não era operadora porque eu utilizei outra conexão, também não funcionou. Foram uma série de tentativas e erros até que eu decidi desconectar e conectar cada um dos dispositivos que estava conectado aqui na minha rede. E quando eu desconectei o cabo de rede que ia pro DVR, tudo voltou a funcionar. Olha que maravilha. E aí eu liguei ele de volta e tudo parou novamente. Então, esse meu DVR estava infectado, ele estava disparando ataques, pacotes, sei lá o que ele estava fazendo. A partir desse momento eu tirei ele da rede, comprei outro. Até o que eu utilizava era de uma marca completamente genérica, que foi vendido pelo próprio instalador aqui do sistema de câmeras. Eu comprei depois um da Intelbras. No fórum da Intelbras, inclusive, dos equipamentos, tem várias pessoas que também têm equipamentos hackeados da própria Intelbras. Então, não é um problema que acontece só com equipamento de marca desconhecida. Claro que se você não tiver uma senha forte ou usar a senha padrão do administrador, que era o que eu estava fazendo, confesso, você tem mais chances de estar propenso a isso. Mas a partir desse dia, eu resolvi fazer uma revisão aqui na rede de casa, porque esse equipamento estava fazendo ataques externos, não estava comprometendo aqui os meus dados, pelo menos até onde eu sei das configurações aqui dos meus dispositivos. Mas, para prevenir problemas futuros, eu utilizei a função de rede de convidado do roteador para conectar lâmpada Wi-Fi, emissor de controle remoto, agora eu coloquei placa solar aqui em casa, então tudo isso que eu não sei muito bem a procedência, eu conecto nessa rede de convidados, que ela fica isolada da minha rede principal e os dispositivos não conseguem se comunicar entre elas. Então é uma forma que eu encontrei aí de me proteger e eu recomendo que vocês façam também com os seus dispositivos. Só é
importante ressaltar o seguinte, nessa rede de convidados, todo o tráfego entre os dispositivos é isolado. Então você não vai colocar, por exemplo, seu Chromecast, sua Smart TV na rede separada, porque senão você não vai conseguir usar o espelhamento do celular, por exemplo, porque ali você realmente precisa se comunicar. Ou então mesmo até a própria Alexa também, que utiliza recurso de rede interno para se comunicar com seus dispositivos. Então, para essas coisas assim, lâmpada, emissor de controle remoto, fechadura eletrônica, tudo que vai pela internet, não pela rede local, bota aí na rede de convidado, deixa uma senha separada, confira ali se tá com a função AP Isolation ativada. A maioria das redes já são assim por padrão, alguns roteadores permitem que você ative ou desative, mas só fazer essa configuração. Hoje, praticamente todos os modems de operadora também têm essa função de rede de convidados, então nem tem muita desculpa para não fazer isso. E é uma coisa muito simples e que pode te evitar aí dores de cabeça ou até mesmo tirar um pouco da paranoia de ser hackeado. Apesar de que acho que é muito difícil disso realmente acontecer, de colher dados de dispositivos internos. Hoje tudo é criptografado, claro que tudo tem falhas, mas vamos falar a verdade, ninguém aqui é interessante o suficiente para ser alvo de alguém, então... Não, mas aí a gente entra em outra questão que vai longe também, né? Que é aquela questão de tipo assim, eu não tenho problema com privacidade, até que você tem, e aí não tem mais volta, exatamente. Sabe? Então, essa questão é muito complexa. Mas eu entendi a sua lógica agora. Então, se uma lâmpada, por exemplo, você liga ela pelo aplicativo, você adicionou a lâmpada no aplicativo lá no seu smartphone. Esse aplicativo está num servidor, a lâmpada está se comunicando, então, com um servidor externo, você está ligando ela pela rede externa, Wi-Fi, internet, né? Mas internamente, por exemplo, um Apple TV, um Chromecast, esses dispositivos que você vai fazer o streaming de alguma coisa para TV, de música, de filme, série, aí ele tá trabalhando com o seu Wi-Fi interno mesmo. Então isso aí não daria para ligar na rede guest, entendi a separação. Isso. Então. E aqui, só fazendo um adendo, eu falei da lâmpada e falei para não usar a Alexa, mas como funciona na plataforma da Amazon é que ele manda o sinal pela internet, não pela rede interna. Por isso que dá para você deixar a lâmpada numa rede separada do speaker. Tudo é pela internet mesmo. Como que você descobriu isso? Você testou? Eu sempre soube, eu não sei. Eu achei que você tinha feito assim, deixa eu ligar a Alexa na rede interna, deixa eu ligar na rede externa e testa assim, o que funciona e o que não funciona. Não, eu acho que a partir do momento que eu sabia que a lâmpada ligava quando eu tava no 4G, eu já sabia que isso não era pela internet. Então, sim. Provavelmente por aí mesmo. Ô Lucas, e uma curiosidade pra você que é, nosso expert em telecom e em redes. Você notou na sua rede, durante esse período aí que tava com essa vulnerabilidade, que a rede tava transitando mais dados do que antes? Que eu acho que uma preocupação das pessoas é a internet de casa ficar lenta, ficar pesada. Você notou isso? Ficou lenta, ficou impossível de usar. Meu download não passava de 2 megabits por segundo. Então, tava realmente impraticável. Eu não conseguia assistir um vídeo no YouTube. Então, aí eu acho que a gente tem uma preocupação clara e um problema objetivo. Agora que sim, pode acontecer caso caso a pessoa tenha um aparelho de TV Box que esteja infectado. Crime tanto faz, né? Nada acontece feijoada. Crime é de boa. Bom. Mas aí deixar minha internet lenta é foda, né? E não dá, não. Putz, já era. Bom. Pensando aqui em coisas que podem gerar dor de cabeça pras pessoas, assim, né? Que levem elas a pensar, putz, isso aqui tá atrapalhando minha vida, vai. Eu não tenho um aparelho como esse, nunca utilizei, enfim. Mas, tipo, se a internet tá ficando mais lenta, do nada, assim, tá ficando difícil, tipo, como tava acontecendo com o Lucas, e se ele foi muito barato, e se você tá pagando uma mensalidade pouquinha, assim, talvez seja um indício. Não dá pra afirmar com toda certeza naturalmente. Mas, enfim, é algo pra ficar atento, porque vai gerar uma dor de cabeça objetiva pra você. Se você precisar trabalhar, sabe? A gente trabalhando de casa, tipo, é um problema. Você não vai conseguir fazer coisas importantes na sua vida porque tem um aparelho ali que tá infectado e tá, enfim, usando a sua internet pra coisas bem questionáveis no mínimo. Pra crimes, vamos falar a verdade. Minha internet tá uma bosta nesse momento. Eu já tô encanado que se o iluminador aqui, se a fita tiver do lado. Eu tenho uma má notícia pra você, Mobilon. O quê? Toque. Esteja hackeado. Tá tocando interfone aqui, né? Pô, eu comprei essa fita no AliExpress, né? Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Olha, ainda vão dizer que são os chineses. Os chineses que estão te espiando. Cuidado. Fita genérica, né? É complicado.
E aí você fica se perguntando, tá, mas eu preciso ir na Uruguaiana, aqui no Rio, ou na Santa Ifigênia, ou então em algum camelódromo para comprar essas TV Boxes ilegais? E a verdade é que não, porque com o mundo digitalizado em que vivemos, o que eu tenho notado, não sei se já apareceu para vocês, é que de tempos em tempos aparece, por exemplo, no Instagram, Story, falando de um serviço que desbloqueia canais, que você vai assistir conteúdo premium, nananã, e assim, a gente que já tá há mais tempo aí nessa indústria vital, a gente consegue, né, manjar o que tá acontecendo. Mas eu me assustei com isso e me assustei principalmente com o Google, porque você entra no Google e pesquisa TV Box e, meus amigos, são umas coisas assim escabrosas. É nítido que o negócio é mancomunado, é problemático. Por exemplo, eu cheguei a ver um anúncio dentro do Google que dizia que era acesso vitalício aos canais e aos serviços de streaming. E tipo, quem que pode, né, fazer essa oferta, prometer esse tipo de coisa? Não tem como. E os bandidos, então, estão gastando a grana deles para fazer publicidade e muitas vezes você acaba caindo e ainda mais quem não é tão assim do mundo da tecnologia nem percebe quando vê, tá pagando, paga, não recebe, ou paga, o negócio funciona durante um tempo, ou paga, funciona muito tempo, mas é um ato ilícito. Não sei se vocês já esbarraram, mas está tão comum. Tem até operadora de telefonia que compra, inclusive, anúncio. Você pesquisa TV Box vitalícia, e aí a operadora compra para tentar oferecer o dela, que é aquele streaming via IPTV mais legal, funcionando tudo certo. O problema é que nem todos são fajutos demais. Tem alguns anúncios que são tão bem feitos que a gente se questiona e abre o link pra ver qual é que é, se é realmente um serviço novo, porque tá lá a arte tão bem feita, o design impecável, vendem de uma forma tão bonita que você fala, cara, tá bom demais pra ser verdade. Não, eles prometem conteúdo em 6K, pra vocês terem uma ideia. Sem mensalidades, sem travas, com resolução 6K, e aí filme, série, assim, bizarro o negócio. O streaming no meio eu acho mais doido também, né, cara? Porque assim, a TV a cabo a gente já consegue entender, né? Tipo, o canal enfim, chega pra você, mas o streaming também, tipo, alguém tá assinando esse streaming e tá, sabe, repassando pra milhares de pessoas, sabe? Pagando todos esses streamings. E isso no momento, né, Josué, que Netflix, agora nos Estados Unidos também Disney Plus, estão tentando quebrar o compartilhamento de senhas. Mas os cabeças desses esquemas conseguem, de alguma forma, não sei se é gambiarra, se é algo automatizado, mas conseguem fornecer o serviço. Tipo assim, gente, acho que tem problemas maiores, inclusive antes de vocês quebrarem o compartilhamento de senhas para os consumidores finais. Mas apenas, né, minha reflexão. Não, a questão dos serviços de streaming, inclusive, isso é um grande, realmente, chamarisco, que as pessoas falam que você vai ter todos os serviços com a mesma assinatura, então você vai ter Netflix, Amazon Prime, Globoplay, HBO Max, blá, 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 blá. No caso do serviço de streaming, é mais fácil de entender como que funciona, porque ele não tem o serviço de streaming ali, ele tem o arquivo baixado, então ele grava a tela ali alguma vez, ou ele até mesmo baixa no torrent os episódios de série e deixa disponível ali na plataforma. Não exige uma transmissão em tempo real como... Mas e a interface? Não, mas não é a interface do serviço de streaming, é na interface deles. Ah, tá. É na interface deles. É só o conteúdo do serviço de streaming, né? Tem lá o catálogo deles e aí dentro desse catálogo tem as subdivisões. Você não acessa a Netflix com a interface da Netflix, com o aplicativo da Netflix. Entendi. Não é tão elaborado assim, né? Entendi. Não, então realmente é um catálogo já baixado que tá ali e eles dizem que é Netflix, mas na verdade que eles baixaram um negócio que é da Netflix. Isso, tem o conteúdo da Netflix, mas não a Netflix em si. Não, boa. E certamente tem uma curadoria, né, cara? Porque, tipo, a Netflix tem conteúdo pra caramba, né, cara? Então devem pegar, sei lá, os principais da Netflix, o que mais tá bombando no momento, deve mudar de tempos em tempos pra ter uma oferta variada. Caramba, cara, é uma operação bastante complexa, parando pra pensar. É tipo quando você pega um voo, né, e aí tem lá a telinha e a empresa às vezes fecha parceria com alguns streamings diferentes para divulgar e coloca ali as principais séries, principais filmes desses serviços. A interface porcaria ali da companhia aérea e tem esses conteúdos para você usar. Então, é mais ou menos isso, só que legal, no caso.
Enquanto eu fazia pesquisa pra essa pauta, apareceu bastante pra mim, cara. Tipo, 1 ano de acesso grátis com mais de 27 mil conteúdos, foi o que eu anotei aqui. 27 mil, cara, tipo, quem tem tempo pra ver tudo isso? Então, no Google, enfim, então, realmente, acho que, sobretudo pessoas mais velhas, talvez, veem aquela publicidade, entendem que, bom, tô pagando alguma coisa. Eu sei que tem muita gente que faz isso porque é esperta. Eu conheço gente que faz isso, que tem TV Box pirata porque se acha esperto. Mas também tem pessoas que talvez não saibam exatamente o que está acontecendo, não entendam de fato a natureza desse negócio e do aparelho que está ali na casa dela. Então acho que essas publicidades são problemáticas sobretudo por isso. E num momento, como o Tati falou, né, cara, a gente tem aumentos recorrentes nos streamings. O ponto é que o streaming não vai parar de aumentar, cara. Tipo, o streaming por tudo que a gente tem visto no momento, os preços vão continuar a aumentar e o que as empresas têm feito é tentar bombar cada vez mais em termos de conteúdo para justificar os aumentos que são recorrentes. Então, a Amazon, inclusive, anunciou recentemente que vai aumentar o preço do Prime, o que inclui o Prime Video, no Brasil. E assim, ou vai e paga, ou você cancela. E aí as pessoas ficam aborrecidas, porque tá rolando um arroxo, né, em relação a isso, em relação aos preços. E aí uma hora desistem, falar, não vou mais ficar pagando, porque tá muito caro, vou pelos outros caminhos aí da vida. É engraçado que a gente começou com os streamings naquela ideia dos bundles, né? Então, o streaming é um bundle de conteúdo. Ele traz diversas séries e filmes dentro de um lugar só. Diferente da Google Play Store, por exemplo, que você compra um filme, uma série, né? Um episódio da série. Lá no streaming você tem um bundle, um pacote de séries e filmes. E aí a gente se acostumou com a ideia de ter vários desses bundles com a gente assinando. E já começamos a reclamar que, olha, de repente, o custo da assinatura já está sendo similar ao de uma TV a cabo, porque você tem que assinar Netflix, você tem que assinar Max agora, mudou o nome, Disney, enfim, para ter acompanhar ali alguns conteúdos específicos que você gosta, ou para ter à disposição um filme no dia que você fala, quero ver aquilo hoje. E aí você tem que estar assinando para conseguir ver. Ou recorrer à pirataria, né? E é isso que a gente quer evitar. E agora a gente tá chegando num ponto... Ainda não chegamos, ainda tá um pouco distante, mas já tá começando a despontar essa ideia de que a gente vai acabar pagando o preço de uma assinatura de TV a cabo em um serviço de streaming daqui a pouco. Netflix já tá chegando nos R$60 aqui no Brasil, TV a cabo até caiu um pouco nos pacotes, né? Mas você pagaria o quê? R$100 num serviço básico de TV a cabo? Não tá muito distante, né? A Netflix de uma TV a cabo, por exemplo. A diferença é que nesse formato atual você paga a sua internet de casa, né, a prestação de serviço de internet, mais o streaming. Sim. E antes, lá na era de ouro da TV por assinatura, você pagava uma coisa só, que a distribuição do sinal já estava incluso no valor do acesso àquele próprio conteúdo. E agora não, você está pagando de formas distintas. E aí, eu estava lembrando que agora em dezembro, a gente fez uma matéria aqui no Tecnoblog sobre os sonhos, né, de produtos ou de serviços que vários membros do time tinham para 2024. E a Ana Marques, um beijo para ela mencionava que ela queria um bundle dos bundles, para pagar uma vez só e não ficar se preocupando de onde é que tá esse conteúdo? Será que eu tenho essa assinatura? Será que eu não tenho? E é um negócio que, pelos caminhos não oficiais, a TV Box Legal acaba tendo esse, entre muitas aspas, benefício, porque você digita lá na pesquisa o que você quer e eles catam de vários, né, repositórios, conforme o Lucas explicou. Então tem gente que já pensa nesses combos de vários streamings. E outra coisa rápida para falar disso é que recentemente saiu a notícia de que a Disney com a ESPN nos Estados Unidos e outras emissoras vão se juntar. Estão trabalhando para se juntar e ter um super streaming, um super app de streaming, mais voltado para esportes. Sim. Porque lá é tudo muito pulverizado. Então, assim, estamos indo para essa realidade. Tecnocast 78, quem não ouviu ainda, um bundle de bundles, quando a gente começou a falar sobre a gente essa tá no parada 323, dos bundles. Então esse assunto tá aí faz um tempo. 6 anos. Mas isso Porém, nunca estivemos tão perto disso se tornar uma realidade. Eu não acho que vai ser ainda 2024. Não tenho indícios disso, mas já existem, né, iniciativas. Por exemplo, quando a gente pega uma Amazon Prime, não deixa de ser um bundle de bundles. Ele tem o serviço de streaming, de música, de filme, de série, né?
tem a entrega grátis. Quando a gente pega Mercado Livre, a Disney chegou no Brasil, procurou parceiros para fazer essa estratégia similar à da Amazon. Então, o Mercado Livre, assinatura lá, ou foi o Mercado Livre quando começou, procurou eles, né? Acho que foi o inverso. O Mercado Livre, quando começou o serviço Prime deles, eles procuraram a Disney. Então, tem lá a assinatura do Mercado Livre, que você pega a Disney também. O pacote com Star, tem com HBO Max, tinha também, não sei como é que tá agora. Tem ainda. O pacote deles. A Vivo também, então você vai assinar, você tem a opção de pegar a TV, a internet e já vem com a assinatura da Netflix, né? Então vão se criando bundles de bundles. Bundle de bundles. É que vão se criando bundles, são vários bundles. Bundles. É mais de um bundle com bundles dentro. Mas acho que o ponto é, a utopia que a gente tá querendo é um pacotão que tenha tudo de fato que a gente quer, né? Então eu não quero eu não quero a TV da Vivo ou sei lá, a entrega do Mercado Livre e um serviço de streaming. Eu quero todos os serviços de streaming para não ter que me preocupar em pagar cada um individualmente. E aí acho que já é mais difícil porque precisaria ter uma organização, uma entidade central que gerencia receber essa grana e distribui, ou uma concordância entre as várias empresas em se submeter a essa aliança, porque óbvio que a empresa A tem um modelo de negócio dela e tem uma margem de lucro X, a empresa B tem outra margem de lucro, né? E aí quando você trabalha com uma empresa agregadora assim, muda tudo a dinâmica, todo mundo se sujeita a uma coisa única. Não é de interesse de ninguém, né? No final das contas, as empresas querem ser as campeãs ali em número de assinantes. E principalmente ter a relação direta com o consumidor, né? O que acaba ficando mais distante quando você tem esse modelo. Mas eu tava aqui pensando no Mercado Livre, que tem lá o Meli Plus, o antigo nível 6 do Mercado Livre, e você paga para ter várias benesses no sentido de entrega sem custo adicional, ou entrega mais rápida, nananã. Mas tem o Disney Plus e o Star Plus. E acaba sendo bem vantajoso, inclusive para quem não faz tanta compra no Mercado Livre, por causa disso, porque você tem os dois streamings lá. E é meio que um bundle com várias coisas, né? Sim. A Amazon também faz isso, mas a Amazon é com produtos, né, do próprio grupo, acaba sendo mais fácil. Enfim, vamos ver se a gente chega nessa realidade. Mas aí a pergunta que fica é, vocês acham que no dia que tiver o bundle dos bundles nesse formato, ainda assim as pessoas vão comprar a TV Box ilegal? Porque o bundle de bundles vai ser caro, né, cara? Vai acabar chegando no preço de uma TV a cabo mesmo, assim. Porque não tem como ele ser barato. Que fosse R$10, as pessoas iam continuar usando porque elas querem o de graça. Eu não sei, R$10 é bem barato, cara. Assim, eu acho que... mas acredita na capacidade do brasileiro, cara. Não, sim, mas eu acho que a galera ia chegar junto. Mas se você comprar essa TV Box de R$800, você não precisa pagar R$10 por mês, né? Aí você vai fazer a conta de quantos anos o investimento se paga. Tá, não, mas a galera pirateava aplicativo de, né? Aplicativo de R$1,99. Pra não pagar 99 centavos de dólar, sei lá. Entendi. Mas o ponto é esse, no digital as pessoas têm essa impressão de que é de graça, não tem custo. É só mais uma pessoa usando, o que tem de mais? Não vai gastar nada mais por isso. E aí elas se apropriam das coisas. Ou, em outras palavras, um roubo, né? E elas procuram argumentos só para realmente justificar fazer coisas erradas. Então, enquanto estiver caro, vou continuar usando o TV Box, é legal. A pessoa sempre vai usar. Ficou barato. Mas enquanto não tiver o filme X, eu vou continuar usando o TV Box, legal. As pessoas sempre vão trocar a justificativa. E nenhuma faz sentido, porque você não chegaria numa hamburgueria e falaria assim, enquanto o seu hambúrguer tiver R$30, eu vou comer de graça aqui e se dane você. Ou, enquanto o seu hambúrguer não tiver abacaxi no meio, eu vou comer de graça. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Você não concorda com os termos, não use. A solução não é roubar, né? Ao mesmo tempo, tem alguns dados aqui que indicam que o consumo de conteúdo pirateado para filmes e séries diminuiu, né? A gente até noticiou dia 22 de janeiro que o acesso a sites piratas de filmes e séries, sites, né, especificamente, teve queda de 60% no Brasil. Então, a gente até coloca na matéria que o combate à pirataria pode ser um dos motivos, né? O site saindo do ar e etc. Mas ainda assim é um número bastante expressivo. E, sei lá, eu tendo a achar que o estabelecimento de novos hábitos de consumo
como por exemplo com streamings, ajuda também a você abandonar esses hábitos mais antigos que vão envolver, por exemplo, recorrer à pirataria. Eu gosto de brincar que se eu quisesse começar a piratear filme e série hoje, eu não faço ideia de por onde começar. Eu não sei onde tem um torrent. Eu não sei qual é o aplicativo de IPTV bonitão que todo mundo tem. Objetivamente, não tô zoando, eu não sei qual é. Por quê? Porque eu tenho o hábito de consumir por streaming, esse hábito já se solidificou ao longo de anos, no passado era mais barato, eu tenho diversas reclamações a respeito, mas beleza, o hábito se consolidou. Então eu acho que isso também tem a ver com essa queda que pode ser observada no consumo de conteúdo pirata em sites de pirataria, enfim. Eu acho que é o hábito mesmo, José, como você disse, de utilizar o streaming, que pode estar fazendo as pessoas, assim, é uma experiência que eu me identifico, né? Há 10 anos, mais ou menos, quando eu morava em São Paulo, 2012, 13, eu me lembro de, às vezes, eu baixar um filme no torrent e no meu notebook levar pra casa pra assistir aquele filme que eu queria muito, um episódio de uma série. E, cara, faz muito tempo que isso não acontece. Faz muito tempo que eu não vou atrás de torrent pra baixar. Às vezes eu até falo assim, nossa, eu queria muito ver isso. Eu salvo na minha lista de tarefas para eu lembrar de ver, e eu fico de olho para ver quando sai num aplicativo de streaming. Eu já poderia estar baixando, eu já poderia estar vendo, mas eu fico esperando de fato entrar no serviço de streaming por comodidade. Acho que é aquela coisa tipo assim, não vou morrer se eu não ver aquilo hoje. Eu vejo mês que vem, a hora que sair, tá bom também, né? E também é tanto filme porcaria, né? Também tem. Precisa correr. Tá complicado ultimamente. Mas acho que o ponto central nem é saber ou não utilizar um IPTV, né? Ou assinar um IPTV pirata. O ponto central é que um Google você descobre como faz. Não é uma coisa que é difícil, né? De saber. Não, Aqui em casa mesmo já jogaram vários cartõezinhos e panfletinhos de assine agora, TV tal. E alguns eu até cheguei, igual o Lucas comentou, cheguei a olhar pro panfleto e falei assim, nossa, será que é uma nova operadora local? Né? Tipo essas operadoras de internet que tá tendo bastante. Será que é alguma operadora local, né? Pra assinar a TV e tal. E entrei no site, o site bonitinho e tal. E aí que eu fui lendo as entrelinhas ali que eu fui entendendo. Peraí, tipo, isso não tem como acontecer, né? É um IPTV pirata isso, não tem como ser. Não tem como ser de graça eu ter tudo que eu quero no mundo. Então é fácil fazer. Pode não ser uma coisa que, enfim, tá na TV, mas é fácil. É um Google, você descobre como faz. É que em cima disso que vocês estão comentando, eu consigo associar com duas coisas diferentes. A primeira delas é a conscientização. E os ouvintes desse Tecnocast, muitos cresceram conosco, vão se identificar com isso de... e antigamente você achava que não dava problema nenhum. E hoje em dia, depois de estudar, depois de se informar, você já sabe o impacto que isso pode ter, o custo que tem para produzir o conteúdo e tal. Então tem a parte da conscientização. Mas também tem o que o Josué falou da conveniência e da facilidade desses streamings que já estão aí, né? Já são opções no mercado. E se pra gente que já tá nessa faixa de idade e tem algum poder de compra, a gente acaba preferindo eles, imagina então os públicos mais velhos. Aí sim que eles têm o incentivo para contratar um negócio bonitinho, porque assim, não vou ter dor de cabeça. Tem um custo que é o custo de não ter dor de cabeça. E isso acaba acontecendo com muita frequência. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você já conseguiu identificar um dispositivo hackeado na sua rede, sua internet anda meio lenta e a operadora fala que não é culpa dela. Manda seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou também o Caixa Postal Tecnocast, o nosso grupo no Telegram. Lembrando que dá pra mandar mensagem de voz e a gente vai tocar sua mensagem aqui no máximo 1 minuto pra ela caber na caixa postal. Se quiser falar com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Lucas Braga. E eu sou @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.